Oi gente, tudo bem? Bom, a entrevista de hoje é a nossa 10ª edição. Portanto, por ser a 10ª edição, nós estamos muito felizes e gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que nos apoiam, que estão sempre interagindo com a gente nas redes sociais. Sem vocês esse trabalho não seria possível. Portanto, além de ser uma 10ª edição, ser especial, também anuncia mudanças na Vibe Talk Show. Nós vamos colocar algumas características diferentes. Essa surpresa você vai ver na tela. A outra é que, além de ser uma 10ª edição especial, marca um ciclo de mudanças, porque nós vamos entrevistar pessoas da região. Vamos sair um pouquinho de Itaí, ok? Porque fecha o ciclo e vamos começar outro, como é natural da própria vida. Então nós gostaríamos de convidar você para nos acompanhar nesse novo ciclo. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo apoio, obrigado por acreditar no nosso trabalho. Estamos contando com a presença de vocês nos likes, para se inscrever no canal, para falar para a tua família desse canal, da Vibe Talk Show. Oi gente, tudo bem? Bom, bem-vindo ao Vibe Talk Show e hoje nós teremos novidades e coisas incríveis para vocês, tá bom? O tema de hoje que nós vamos falar é sobre política, sobre uma vida na comunidade, sobre todos os fatores que englobam uma vida pública de uma pessoa que cuida disso. E não só de uma vida pública no sentido geral, também dos fatores micro, como de repente uma comunidade religiosa. Bom, falar de tudo isso é falar em resumo de uma pessoa que hoje comanda a cidade de Itaí, não é? Nosso entrevistado de hoje é o grande José Ramiro. Ele vai falar um pouco das nuances da vida dele e o que ele tem desenvolvido em todas essas nuances, como um líder religioso, como um líder político, e os desafios que têm sido frente à pandemia e também o que a população tem esperado, as respostas dessa liderança, ok, gente? Vem com a gente conferir essa bela entrevista. Gente, estamos aqui com ele, o prefeito José Ramiro. Nós vamos conhecer um pouco, não só o prefeito, mas também a pessoa e todo o trabalho que ele tem feito na vida até hoje, ok? Então é uma entrevista muito interessante. Vamos aí falar um pouco com ele e tirar algumas dúvidas também, tá bom? A Vibe agradece, José, por você estar aqui, concedendo esse momento pra gente e esclarecendo algumas coisas da sua vida para Itaí e para o mundo. Legal. Seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito bem. Zé, fala um pouco de você, então vamos começar aí. Onde você nasceu, onde você foi criado, onde você estudou? Rapaz, eu nasci na cidade de Itaí. Na cidade de Na Itaí. cidade onde eu resido hoje. Sim. Eu nasci aqui, fui criado aqui, estudei aqui na escola João Miquelin, ali ensino fundamental. Depois eu fui, a partir da 8ª série, eu fui para Avaré estudar ali, até o 3º colegial, e então eu fui para a faculdade, que se deu em Avaré mesmo, na UniFSP. Eu optei em fazer o curso em Direito. Sim. Sempre observei e sempre me chamou a atenção a postura dos advogados nos tribunais. Até filmes de natureza norte-americana, eu achava bonito aquela cena. O advogado defendendo alguém, geralmente o vulnerável, geralmente aquele que estava com seu direito cerceado, né? Sim. E apesar que nessa fase, né, Lucas, de escolher a sua carreira, é um momento muito complicado para o jovem, né? Saindo da adolescência, com os hormônios aflorados, com uma expectativa bem míope, pequena da vida, o cara tem que decidir a vida dele, né? Mas graças a Deus eu me encontrei, gostei do curso de Direito. Fiz pós-graduação em Direito Público, com ênfase em Gestão Pública mesmo, no Instituto Damásio Evangelista de Jesus. E me formei em 2011, primeiro semestre de 2011. Então, logo passei na OAB, na primeira vez que fiz a prova. Então, eu comecei a advogar na área do direito civil, porque quando você sai da faculdade, você não tem cliente, né? Você tem um desafio enorme, cara, de ter que disputar concorrência com gente que já está há anos com nome, com formação, com uma estrutura muito bem pré-estabelecida.
você faz de tudo. Só eu nunca fiz direito trabalhista e direito previdenciário. Mas direito criminal, direito civil, direito público, sempre atuei nessas áreas. Você começou atuando aí, então. Foi. E qual, já que você tocou no assunto, né, da sua profissão, qual é o maior desafio de um advogado quando está iniciando, além das dificuldades do mercado de trabalho, de absorver, porque tem grandes tubarões aí, né? Qual foi a dificuldade do Zé? De que você encontrou quando você saiu, você estava com o diploma bom agora, e também tinha sido aprovado na OAB, né? Qual foi a grande dificuldade que você olhou? Meu, isso aqui é complicado. Eu acho que o novo traz para todo mundo insegurança. Porque você começa a assinar peça em que você se responsabiliza pela causa do outro. Então eu tinha muita insegurança, receio, medo mesmo de como será a primeira audiência, de como que será a contestação, de como que será a tese argumentativa para derrubar a tese adversa. E também para responder aos clientes, olha, não foi possível vencer essa causa. Então eu ficava pensando, como que eu vou falar isso? Como que vai acontecer isso? E só a prática pode tirar isso da gente, né? Só a prática pode colocar na gente uma certa certeza, convicção daquilo que você está fazendo. Eu acho que a prática é fundamental. Então essa insegurança, a questão de estrutura econômico-financeira mesmo, muito difícil começar do nada, do zero, na porta da sala. Comecei meu escritório ali onde eu morava, na esquina do fórum, numa sala, na casa da minha mãe. E tudo no começo requer persistência na vida. E foi persistindo e as coisas começaram a acontecer naturalmente. Porque o que precisa ser percebido pelo profissional é que ele tem que ganhar o coração, a confiança das pessoas. Isso se dá à medida que o tempo passa. Você trabalhando honestamente, certinho, sendo transparente com as pessoas, a tendência é isso naturalmente acontecer, sem forçação de barra. Sim. Interessante você falar de uma coisa chamada tempo, né? Às vezes nós ficamos ansiosos pelo mercado de trabalho, inclusive porque você saiu da faculdade, está com gás, quer ter o seu sustento, quer ter o dinheiro, quer ter o retorno financeiro desse investimento, e às vezes essas agruras, essas dificuldades que vêm no início da carreira para uma pessoa autônoma, é difícil mesmo. Porque é muito não, são muitas portas fechadas, que é o mercado, é natural, você é novo, e tudo que é novo, como você colocou, dá medo. Tanto para a pessoa que vai começar, quanto para as pessoas que já estão. Quem é esse cara aí? O que ele veio falar? Né? Então é muito interessante. Bom, Zé, dentro desse quadro, você já falou de defender, né? Você já mostrou um pouco do seu perfil, da sua personalidade. Eu quero agora colocar em outro campo que você também atua. Você falou de defesa, de argumentações. Então vamos agora um pouco para o seu lado religioso, vamos colocar assim. Quando começou a sua vocação? Então, eu desde de infante, eu fui educado na religião católica. Sempre fiz catequese, participava de encontros da Igreja Católica. E o fato é que uma característica que quando eu olho para trás e vejo, é que eu sempre estive envolvido com muita gente, com vários ramos da sociedade. Por exemplo, eu sempre estive envolvido com o pessoal do futebol, peão, sempre lacei com os peões, sempre gostei de cavalo, meu avô tem fazenda. Então, desde pequeno eu ia no sítio com meus tios, laçar bezerro no pasto, dar vacina, sempre gostei disso, sabe? Ter cavalo, sítio, laçar na prova do laço, desfile na cidade. Sempre tive muita abertura com os peões da cidade. Escola, futebol, escola, sempre muito envolvido com vários ramos da vida. E a questão religiosa, eu comecei a frequentar uma igreja evangélica chamada Assembleia de Deus, Ministério do Belém, do ano acho que de 98, 99. Por convite de alguém? Meu pai começou aí, vinha pregadores de fora, bastante renomados, e agregava e juntava muitas pessoas. Então ali eu comecei a gostar. Conheci jovens que ali estavam, logo fui convidado para participar da banda, para tocar alguma coisa, e começaram a andar comigo, andança junto, né? Vai se criando afinidades. Eu comecei a andar com eles até então que eu comecei a notar o que se falava, a perceber o que se dizia, ver se fazia sentido ou não. Sempre tive esse senso crítico bem aguçado. E eu comecei a ler então a Bíblia, a Escritura Sagrada. Comecei a ler as histórias das Escrituras, a um ponto que quando eles abriam a Bíblia para pregar, eu já sabia o contexto histórico. E aquilo foi a palavra de Deus, foi entrando na gente, e foi limpando a nossa mente, foi dando fé
foi gerando essa fé, essa convicção num Deus vivo, verdadeiro. E então eu comecei a participar dessa comunidade, conheci minha esposa ali e eu fiquei integrado à comunidade. Então eu comecei a participar do conjunto de jovens da mocidade que se tinha, das vigílias de oração que tinha, dos encontros jovens que tinha, dos retiros que tinham, fim de semana, festas, jantas na casa das pessoas. E eu entendi então a questão da fé, que foi uma questão divina, um toque divino. Eu me decidi pelo batismo nas águas e comecei a frequentar ali, fiquei com o pessoal. Então houve um problema nessa comunidade, o pastor foi embora, então nós fomos participar de uma igreja onde o pastor Douglas era pastor. E era na antiga, próximo ao Banco do Brasil, na Cidinha Dentista, tem ali um prédio. E ficamos congregando ali um tempo e depois logo fomos para a antiga máquina de arroz, perto do campo. Ali ficamos anos, eu fui crescendo na questão ministerial da instituição. Cooperador, diácono, presbítero, evangelista. E por fim, no final do ano 2009, 2010, eu fui separado ao pastorado, e sempre pregando muito nas igrejas fora da região, da cidade. E em 2011 eu fui para Taquarituba, minha esposa foi abrir um espaço da Herbalife e eu fui junto com ela, trabalhava no Ministério Público aqui, Itaí, vinha todo dia, fiz a prova da OAB, passei e após o resultado a gente voltou para Itaí, depois de 11 meses. Então fui convidado a participar da Igreja Evangélica de Itaí. Quem era pastor era o pastor Rony. E em 2016, Rony foi embora, presidente prudente, e eu assumi a titularidade da igreja como pastor. Interessante história, Zé. Interessante, porque ela vai mesclando, né, com sua história pessoal, também da profissão. É interessante a gente colocar isso, até para o espectador entender que não necessariamente você tem que deixar de fazer suas coisas. Você pode administrar e conciliar as coisas, desde que você compreenda e saiba separar o que é necessário para a tua vida pessoal, profissional e espiritual também. Zé, qual o maior desafio, cara, que é ser um líder espiritual? O maior desafio de ser um líder espiritual é ele entender que ele tem que ser servo de todo mundo. Esse é o grande movimento do Cristo encarnado. Essa é a grande questão, o eureka de Deus. É aquele que é o todo-poderoso, o sublime, o alto. Ele se encarna através da Virgem Maria e ele passa a ser nada. Servir os irmãos, cuidar de gente, apontar o caminho ao Senhor, e através não só da verbalidade do ensino, mas da praxis, da prática daquilo que se fala, demonstrar que Deus está perto, que Deus é um Deus que anda com publicanos, meretrizes, pecadores, com a ralé, com os marginalizados dos seus dias. Deus é encontrado nesses. Esse é o grande desafio do líder, é ele entender que ele não é chefe, que ele não é coronel, que ele não é senhor feudal. Ele é um servo, que como Jesus lava os pés. A lógica do reino de Deus é invertida, é para baixo. Jesus disse que quem quer ser grande, que seja pequeno. Que quem quer ser primeiro, que seja o último. Que quem quer ser alguma coisa, que não seja e faça alguém ser. À medida que eu faço alguém ser, automaticamente eu sou. Como você tem essa percepção que você está colocando hoje, você vai construindo ela como conhecimento. A gente chega com uma informação e nós vamos observando o ambiente, as culturas que tem dentro das igrejas, de maneira geral, de qualquer religião. Você vai seguindo um padrão, mas como que você chegou nesse conceito hoje? O que se transformou? Tá. Como você captou essa mensagem? Então, todo mundo quando entra numa instituição religiosa, a pessoa entra neófita, como diz o apóstolo Paulo, imaturo, leigo, entendendo que é uma congregação de anjos. Na verdade não é, são os filhos de Adão com todos os seus traumas existenciais, problemas, nervosismos, angústias e aflições que estão tentando conviver. Entretanto, eu sou um cara que ou é ou não é. Então eu vou com toda a força, cair de cabeça no projeto. Então foi quando eu me entreguei totalmente à obra de Deus, ao serviço da comunidade, da igreja. E à medida que o tempo foi passando, eu acho que existe a grande diferença entre religiosidade, religião e espiritualidade. Explique, por favor. Entre igreja, instituição e reino de Deus. Existe uma grande diferença entre fé e crença. Então a religião, todo mundo que entra nesse ambiente se torna naturalmente religioso, porque você entrou para uma religião.
A percepção é que você mudou de endereço. Eu estava no centro da cidade, agora estou congregando em outro prédio. E à medida que o tempo vai passando, o Espírito Santo vai te dando entendimento, graça, e você vai amadurecendo um conceito, vai gerando um construto de entendimento, de pensamento e de inteligência espiritual, que você vai notando que muitas coisas daquilo que te fala, que te condicionam, pode ou não pode, na verdade são conceitos religiosos e não espirituais. Então eu me afundei muito, entrei como de cabeça na religião, na religiosidade. O que é religião? Religião é uma palavra que significa religar. É essa tentativa doida, ensandecida do homem tentar se religar com Deus através de si mesmo. Então eu vou cumprir códigos morais, não fumo, não bebo, não me prostituo, não uso short, tenho meu protocolo de vestimento, não falo palavrão, penteio o cabelo certo, raspo a barba, eu assim me aproximo de Deus. Isso pode. Não, isso não pode. Não pode entrar numa padaria, entrar numa festa, isso não pode. São códigos morais que são impostos do lado de fora para dentro. Isso é a religião, é a tentativa insana do homem tentar se religar com o eterno a partir de si mesmo. É um conceito filosófico do pré-socrático Heráclito. O homem é a medida de si mesmo, dos filósofos da natureza. Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro de Mileto, Pitágoras. O homem era a medida de si mesmo. Não, o evangelho, a espiritualidade, a fé é uma outra coisa. Não existe nada do lado de fora que possa determinar o meu homem interior, que Paulo apóstolo disse. Perguntaram para Jesus, dê-nos sinais de que o reino está perto de nós. Ele disse assim, o reino não vem com visível aparência exterior, o reino está dentro de vocês. Então, a religiosidade são códigos morais impostos sobre você, para você seguir ou não, pode ou não pode. Ele é, não, será que ele é? Será que ele é? Esses são códigos morais. A religião que ela estabelece códigos. O nome disso é religiosidade. Prática de códigos na tentativa de me melhorar diante de Deus para que Deus me veja melhor, que eu agrade a Deus. A espiritualidade de Jesus de Nazaré, que é a convergência absoluta de Deus, que é Deus encarnado, que nele tudo subsiste, ele que fez, sem ele nada do que foi feito se faria. Jesus é o vértice da divindade toda. Quem me vê a mim vê o Pai, ele disse. Ele chuta o balde e os pilares da religiosidade. Primeiro, como começam os evangelhos? João Batista pregando no deserto. Mas Anás, Caifás, a corja romana, a podridão da religião dos seus dias havia se mancomunado com a política. Podre, adoecida no templo de Jerusalém, eles vendiam coisas. A palavra de Deus veio a João no deserto. Porque Deus não se coaduna com a religião, com o peso da religiosidade. Jesus atua 80% do seu ministério do lado de fora do templo de Jerusalém, andando nas ruas, nas estradas, no barco, ensinando a multidão. Jesus é chamado de endemoniado dentro do templo. Jesus é abraçado lá de fora das cercanias da religião. Por isso que o escritor de Hebreus diz no capítulo 13, saiamos, pois, fora do arraial a ele, levando com ele o seu vitupério, a sua vergonha. Saiamos. Na verdade, a palavra que designa a igreja no Novo Testamento grego é eclesia. E uma de suas definições é chamados para fora. Para fora desse sistema religioso pesado, que impõe condições e condicionamentos para você se achegar a Deus. Na verdade, a espiritualidade é a convicção de que eu não posso chegar a lugar algum. Porque Paulo apóstolo diz em Efésios 2 que eu estava morto em delitos e pecados. Ora, o pecado de Adão matou, e matou não a mim. Todos os filhos de Adão, a humanidade, uma raça. Todos herdamos esse pecado do Adão. Adão morreu a morte espiritual, porque o salário do pecado é a morte espiritual. Então o Velho Testamento todo nos mostra os homens tentando buscar a Deus, andar com Deus, e em algum ponto de sua jornada não conseguem. Não conseguem. Porque ninguém consegue ir até Deus. É Deus que tem que vir até o homem, resgatá-lo do poço da morte e do pecado. É o que Jesus fez. Ele entra na história, ele rasga a história, adentra a história, o eterno, o todo-poderoso, o El Shaddai, a sublimidade, o indizível. Ele se esvazia, kenosis no grego. Esvaziou-se a si mesmo, diz Paulo em Filipenses 2. Não usou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se aniquilou, se esvaziou, tomando a forma de servo achado na semelhança humana. É um escândalo para o cosmos. Deus se abandona de Deus e assume a humanidade e nasce da Virgem.
E ele vai mostrar quem é Deus, porque nunca ninguém viu a Deus, mas Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai. E ele vai mostrar o que é Deus, o que Deus quer, o que Deus gosta, com quem Deus gosta, as intenções, os ideais. Então Jesus entra na história mostrando quem é Deus, sinalizando, eu sou Deus. Bem-aventurado é aquele que vê a mim, um galileu de 30 e poucos anos, suando, cheirando o odor de suor, com fome, com sede, simples, andando com a margem da sociedade, sendo enxotado por Pilatos, por Herodes, pelo templo, pela religião, sendo perseguido. Os homens tramam, os sacerdotes de Deus, tramam para matar Deus. E a religião mata. Quem mata Jesus é a religiosidade, é a inveja religiosa. Mas a espiritualidade é o convite do Evangelho. Deus é Espírito. E Ele procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. É dentro de mim o ambiente, não é mais fora. Deus é encontrável dentro de um coração que crê. O que é crer? É dar razão a Deus o tempo todo e se entregar nas mãos de um Deus que sabe o que faz. E assumir essa convicção e viver de cabeça erguida diante disso. Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem seu próprio Filho, quanto mais nos dará tudo aquilo que a gente precisa, diz Paulo. O que nos pode separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus? Nada, nem a morte, nem a vida. Nem o passado, nem o porvir. Nem anjo, nem principado, nem potestade, nem tribulação, nem angústia. Nada mais. Eu estou nele, eu estou em Deus, sem religião. Só pelo entendimento da graça. Que é o favor imerecido que eu não merecia. Ser salvo merecia ser condenado. Mas Deus, que tem o direito de me condenar, resolveu me absolver e me salvar e me eleger nele. Esse é o Evangelho, é a boa notícia de que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. E bem-aventurado é quem creu. Sem religião, sem códigos, porque fé brota de Deus em mim à medida que eu creio na palavra, que eu uso a palavra e que eu dou razão a Deus na minha vida. Aí crença, você colocou? Crença, isso é fé. Crença é o repeteco das tradições culturais dos meus ascendentes, que eu aprendi com a minha avó, com meu bisavó, com meu paizinho, com meu tataravó, que eu tenho que fazer assim, eu tenho que deixar água assim, do lado da televisão, eu tenho que ir para a igreja, porque Deus está lá dentro da igreja, Deus está dentro de um prédio fechado, eu tenho que encontrar Deus lá. Então, crenças são códigos do lado de fora, que são colocados para a gente cumprir, e à medida que eu cumpro, eu fico bem. Puxa, hoje eu estou bem, eu começo a julgar as pessoas. O Lucas não foi para a igreja, não veio para a igreja, eu vim, então eu estou bem com Deus hoje. Se eu estou bem, eu vou julgar Ele. Nossa, hoje eu consegui cumprir o rito do jejum. Nossa, hoje eu vim, esse mês eu não faltei, participei da ceia, da Eucaristia, mas ele não veio. Então o problema é estar com algum pecado, eu vou começar a julgá-lo. Começa a ter senso de superioridade dentro das comunidades. Isso é crença. Porque não há nada que eu faça que me melhore diante de Deus. Porque o que tinha que ser feito, Jesus fez na cruz. E Deus acreditou em Jesus. Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Deus acreditou no sacrifício do Filho. E viu, todo aquele que crê em Jesus, sabe que a gente está em Cristo. Se ele aceitou o sacrifício de Jesus, ele nos aceitou também. Então não há nada que eu faça que me melhore diante de Deus. Jesus já fez tudo. Já pagou. E eu tenho que crer nisso. E viver com essa implicação, dia após dia, de que sou dele, que o sangue de Jesus me comprou, de que não há nada nesse mundo maior do que o sangue de Jesus que me separa de Deus. Isso é crença, é do lado de fora. Tem que cumprir ritos, tabelar no culto, tabelar nas igrejas, para mim tá bem. Ah, essa semana eu estou bem para a igreja. Mas Jesus ensinou um caminho diferente. Entra no seu quarto. Fala com o Pai que te vê no secreto. Porque o Pai que te vê no secreto vai te recompensar. E o início da oração que Jesus ensina a orar é um chute na religião. Pai Nosso. Ele vivia no momento étnico em que os judeus tinham proeminência, por ser de fato a nação escolhida até aquele instante. Pai Nosso. Pai do Galileu. Pai de quem é de Nazaré, de quem é de Jericó, de quem é preto, de quem é branco, de quem é pardo, de quem é índio, de quem é ateu, de quem é muçulmano, de quem é candomblessista, de quem é espírita, de quem é católico, até de evangélico ele é pai. Ele é Pai Nosso, de quem creu, de quem ficou de cara com a eternidade e assumiu para si que Deus não é contra nós, Deus é por nós. E quem assim vive, vive uma vida para Deus. E não digo que a gente não tem que participar das comunidades, mas não vou buscar a salvação na igreja. A salvação está em Cristo. E ele é encontrável no coração que crê. Muito bem. Zé, vamos estar nesse clima, né? Passando aqui para a Vibe. E a proposta da Vibe sempre é essa. É trazer um clima, uma vibe, uma mensagem positiva. Né? Qual é
qual é a real mensagem do Evangelho? A essencial, se pudesse definir em uma palavra, na sua percepção, Vamos lá. qual é a real mensagem do Evangelho? Lucas, capítulo número 10. Lucas, doutor Lucas, literalmente, capítulo número 10. Chegam até Jesus, o mestre da lei pergunta: mestre, qual é o grande mandamento da lei de Moisés? Resuma pra gente aí. Jesus falou: é isso que eu queria, que vocês indagassem, porque todo aquele rito, a ritualística toda de Moisés caiu em caducidade, diz o escritor de Hebreus, que era sombra, que apontava para Jesus. Ele veio e ele cumpriu. Por isso que a gente não vai para a igreja levando um cabrito, hoje um bode para sacrificar, porque Jesus é o sacrifício. Diz assim, ó, ame o Senhor Deus, ame de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de toda a sua força. Segundo, e ao teu próximo como a ti mesmo. Desses mandamentos dependem toda a lei. Paulo escreve aos Romanos capítulo 10, porque aquele que ama, esse cumpriu a lei. Porque Deus ama o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A essência do Evangelho é Deus amando as pessoas, e aqueles que são de Deus são de fato provados pelo fato de amar. Aquele que ama é de Deus. Aquele que não ama pode ser religioso, pode ser crente, católico, padre, papa, pastor, missionário, apóstolo, pode ser tudo, mas não é de Deus. Porque o amor é de Deus. A essência do Evangelho é um amor prático, é um amor que perdoa, é um amor que olha com complacência, é um amor que olha virando outra face, dá mais uma chance, que anda mais uma milha, é um amor que veste, é um amor que dá alimento, é um amor que dá atenção, que dá carinho, que dá afeto, é um amor que sinaliza que Deus está em mim. Como? Pelo meu jeito de ser, cuidando de vidas. Jesus disse em João 3,35, quando vocês se amarem, o mundo crerá que eu sou. O amor. Deus é amor, aquele que é nascido de Deus e se ama. Galera, nós vamos chamar aqui um break. Chamar essa dupla de Itaí, o Vitor e o Juan, para cantar esse Amor Nutella para vocês. Enquanto você viu um café para o nosso amigo, nosso convidado Zé. Aceita um café? Claro, só agora. Agora? Tá aqui. Agorinha. Victor e Juan, os pé vermelhos tá aí, bebê. Chama na paixão Nutella. Segura, hein? Vem. Eu olhei pra lua, ela sorri. A noite tá tão frio, coração vazio. Só o gosto do cigarro pra me acalmar. Caminhando na areia, tento superar. Onde isso vai dar? E hoje eu tô aqui, sofrendo, bebendo, chorando, só por causa dela. E hoje eu tô aqui, eu não aguento mais essa paixão Nutella. E hoje eu tô aqui, sofrendo, bebendo, chorando, só por causa dela. E hoje eu tô aqui, eu não aguento mais essa paixão Nutella. Ai, 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 essa paixão Nutella. Ai, 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 essa paixão Nutella. É hit, bebê. Eu olhei pra lua, ela sorri. A noite tá tão frio, coração vazio. Só o gosto do cigarro pra me acalmar. Caminhando na areia, tento superar. Onde isso vai dar? Que hoje eu tô aqui, sofrendo, bebendo, chorando, só por causa dela. E hoje eu tô aqui, eu não aguento mais essa paixão Nutella. E hoje eu tô aqui, sofrendo, bebendo, chorando, só por causa dela. E hoje eu tô aqui, eu não aguento mais essa paixão Nutella. E hoje eu tô aqui, e hoje eu tô aqui, eu não aguento mais essa paixão Nutella. E hoje eu tô aqui, sofrendo, bebendo, chorando, só por causa dela. E hoje eu tô aqui, eu não aguento mais essa paixão Nutella. Ai, 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 essa paixão Nutella. Ai, 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 ai.
essa paixão Nutella. Estamos de volta aqui com o nosso café. Gostou do café, Zé? Uma delícia. Tá bom? É colombiano esse café, hein? Colombiano, muito bom. Bom. Zé, continuando o nosso bate-papo. Cara, diante de tudo isso que você falou, é bonito, é interessante, mas onde fica a igreja nisso? Rapaz, a igreja, ela é a glória de Cristo. A glória de Deus é Cristo. E a glória de Cristo é a igreja. Efésios capítulo 1 diz isso. O mistério de Deus que estava oculto desde antes da fundação do mundo é desvendado ao apóstolo Paulo. Ele está preso em Roma, numa masmorra fétida, gelada, e ali ele recebe esse insight do Espírito Santo das grandes profundidades que percorreram os anais da história e duram até hoje e nos tocam. Efésios e Romanos são profundíssimas. E ali ele diz que o mistério que estava oculto desde antes da fundação do mundo fora revelado em Cristo. E qual é o mistério? Cristo em nós, esperança da glória. Em nós. Quem somos nós? Nós somos o corpo de Cristo, na metáfora de Paulo. A igreja é um movimento de gente que se conectam pelo mesmo Espírito, pela mesma fé, que caminham nessa terra glorificando a Cristo à medida que praticam os mandamentos de Cristo. A igreja não tem nada a ver com instituição, isso aí foi com religião, foi uma jogada, a meu ver, foi uma tacada de sorte do imperador Constantino lá no século IV, onde ele rompeu com o sistema que estava, a igreja que era perseguida, os cristãos que eram mortos nas arenas, nos coliseus, então agora passa a ser obrigatoriamente a religião do império. Traga suas crenças, os seus deuses, vai ficar todo mundo aqui. Ele precisava segurar, sustentar o governo imperial. Foi então que começou isso e gerou a Idade das Trevas, a Idade Média, com toda aquela barbárie toda. E hoje a igreja, a meu ver, a igreja é a vivência dos cristãos. É a junção daqueles que são de Cristo, que professam a mesma fé e que andam no rastro, no caminho de Cristo, que é o amor, que é o perdão. Ser igreja é ser a comunidade do Cristo. A visão de João no Apocalipse, capítulo 1, é de que ele vê 7 candelabros, os castiçais de ouro, que representam a igreja na sua totalidade, por isso 7, o número da completude, e Cristo andando no meio. Cristo pode ser visto no meio da igreja. A esperança do ímpio, do incrédulo, de encontrar Cristo, é a vivência da igreja. Os atos de justiça, de bondade, de amor dos cristãos. Ser igreja é o chamado para viver o maior desafio, o desafio mais fantástico desta vida, que é conviver com pessoas que estão sendo tratadas por Deus, sendo mexidas pelo Espírito Santo de Deus, onde o Espírito está colocando em cada um de nós, todos os dias, um pouquinho de Cristo. E a gente cresce, como diz Paulo, a estatura do varão perfeito. Quando isso se der, Jesus virá. E na sua opinião, isso está próximo de acontecer? Vai demorar para acontecer? O segundo advento de Cristo, cara, Jesus falou na Bíblia, no Evangelho de Mateus e Lucas, disse que ninguém sabe o dia, nem a hora, nem ele, nem o Filho do Homem, é algo reservado a Deus. Então essas teorias de descoberta, desses adventos, dos códigos, isso é besteira. Jesus não sabe, o Pai não sabe, o anjo não sabe, é para Deus. Tem coisa que é para Deus, tem coisa que é para a gente. Agora a gente tem que estar preparado porque eu posso partir a qualquer momento, eu posso encontrar Jesus a qualquer momento. Não estou falando desse advento que será cósmico, todo olho verá, todo joelho se dobrará. Mas eu posso amanhã, depois, morrer e estar com o Senhor nos ares. Muito bem. Bom, falando de segredos, né? Falando de decisões, cara, vamos agora para a sua vida pública. Grande parte da população, não só de daí, mas as pessoas que buscam o canal e pegar essa vibe positiva, é conhecer também o lado que você tem aí público, né? O que é política, Zé? Política? Política é um termo que enraizou-se na Grécia Antiga. Bem. Lá na Ágora de Atenas, no século 7, 6 a.C. Você vê que interessante, né? Nessa época, o povo de Deus, o povo de Israel está com os profetas discutindo a dor da viúva, do pobre, do marginalizado, dos menos favorecidos, o profetismo de Amós, de Oséias. Nasce a polis grega, uma cidade-estado. E ali na Ágora, na praça da cidade, se ajuntavam pessoas que influenciavam pelo pensar e discutiam demandas da sociedade, da comunidade, das ações cívicas. Isso era politikos. Fazer política é
se inteirar das questões sociais, comunitárias e responsabilidades de uma teia social e opinar, e falar, e fazer, para o crescimento daquele povo imediato. É um termo... Política, hoje é um conceito extremamente repugnante, né? Um termo, a política ela virou, principalmente no Brasil, sinônimo de baixaria, de corrupção, de impunidade, mas ela surgiu com esse viés da construção de uma sociedade equilibrada, melhor, da participação popular para desenvolvimento próprio e da teia social. Lá na Ágora, na Praça Antiga, com os filósofos, aqui pré-socrático, Tales, como eu já citei aqui, Heráclito, depois vem Sócrates, né? Sim, escreve o livro chamado A República. Foi Platão, né? Platão, obrigado. Platão que escreve A República e ele faz um movimento socrático, o livro é em primeira pessoa, né? Ele faz um questionamento socrático e vai falando aí da política desde a sua essência. Para quem se interessar e quiser conferir, é uma recomendação. Por isso a pergunta foi: o que é política? Não a politicagem, a gente sabe que esse tema hoje, ele está muito enviesado e a discussão muito pobre, né? Tomaram-se partidos e não estão visando mais a questão de uma discussão pública do que era política antes, né? Então a Vibe quer trazer, não aqui o partidarismo, nós não temos interesse nenhum nisso. É saber, na opinião do ser humano José Ramiro, o que é política. É o que ele definiu aqui, onde começou, qual era o intuito dela, e ela atingiu, se nós olhamos para a sociedade moderna e todo o movimento histórico que aconteceu, ela atingiu sim suas metas e foi se modificando com o tempo, o que é natural, né, e ganhando nuances boas e nuances negativas, como é o extremismo que nós vemos hoje, né? Zé, qual é a maior dificuldade, ou melhor, qual é o maior desafio da vida pública? Rapaz, os dias que nós vivemos são dias difíceis. É a profecia da sua palavra. Só um instante, pessoal. Profecia do apóstolo Paulo, cara. Profecia? Cai esse aparelho. Você profetizou isso, cara. E qual é o maior desafio da vida pública? Ou quais os maiores desafios? Lucas, essa é uma pergunta que a gente pode ser analisado de vários aspectos. Primeiro, eu percebo que a nossa geração é uma geração complexa. Uma geração dotada das facilidades. Tudo ficou muito fácil quando a gente olha para a geração dos pais e dos nossos avós. Tudo está tão à mão e tudo que fica muito fácil a gente não valoriza. E, por exemplo, tem um filósofo, um pensador, um socialista, o Bauman, ele caracterizou a nossa geração como uma geração líquida, modernidade líquida. E por que líquida? Porque tudo se liquefaz, tudo se desfaz muito rápido, os relacionamentos não duram, as profissões não permanecem. Eu chego numa empresa para trabalhar, eu quero em 3 meses ser o chefe, eu não consigo ganhar corpo, ganhar tempo na empresa. Então tudo é muito líquido, as amizades, os relacionamentos, e a questão da responsabilidade com o outro é líquido demais, então eu julgo muito fácil. E o Facebook, as mídias digitais, foi muito bom a evolução. Entretanto, deu vez e voz para quem não tem conceito e não tem conteúdo de bem para passar. Então a vida pública hoje é uma vida extremamente difícil. Sempre foi difícil, mas agora ainda mais porque agora ela é julgada imediatamente, simultaneamente aos fatos, né? Então os desafios da vida pública, primeiro é você não perder de vista quem você é. O que fez uma pessoa chegar, por exemplo, um cargo de prefeito, executivo, legislativo ou judiciário. A publicidade, ele não pode perder as suas raízes, a sua essência. E muitas pessoas se perdem nisso porque elas são adeptas ao poder. Pessoas fazem de um tudo pelo poder. É aquilo que Maquiavel disse no Príncipe, em 1513. Ele disse que os fins justificam os meios para o príncipe. E eu sou contrário a isso. Os fins não justificam os meios. Porque o cargo, eu não sou prefeito, eu estou prefeito por 4 anos. O cargo passa, as responsabilidades passam. E depois, como é que será o pós-prefeito? Porque a gente entrou muito bem, Deus nos deu essa graça. Por um propósito eu entrei na política. De servir a minha cidade melhor, de tentar amenizar as dores, porque Jesus disse algo muito interessante.
os pobres, sempre os tendes convosco, sempre. Toda a história sempre teve e sempre terá. Mas o que eu posso fazer por eles, se não amenizar a dor, amenizar as dificuldades, amenizar o sofrimento? E o poder público, o Estado, tem que ser um Estado forte nisso, atuante, que possui longa-manos, o braço para cuidar, estender, suprir, servir. Principalmente os que não têm. Nós ganhamos a eleição aqui, Itaí, junto com o Eduardo, e um monte de pessoas apoiando, mas nós sabemos que foi o povão de Itaí, os menos favorecidos que nos apoiaram. E por eles mesmos, é por eles mesmos que eu me alegro todo dia se levantar e saber que não é fácil de ser julgado por pessoas que não sabem o contexto, que querem denegrir, que querem prejudicar, que não torcem para o progresso da cidade. É a politicagem. Eu não sou adepto à politicagem nem ao partidarismo. Entanto que eu sou um cara que quer o progresso, o desenvolvimento da minha cidade. Por isso eu disponibilizei o meu nome, a minha família, expus tudo isso. A gente para a nossa vida por 4 anos para servir um propósito. Então, os maiores desafios é saber que você vai ser julgado o tempo todo, quer bem ou quer mal. E sendo que na maioria das vezes não foi assim, não aconteceu assim, as pessoas pegam um recorte e colam e jogam sem saber contexto ou pretexto de nada. É o que nós chamamos de narrativa hoje. A narrativa ela vem só por um princípio, manter a sua ideia, independente se ela estiver correta ou errada, né? Então, para manter a minha ideia, eu pego uma narrativa ou isolo um fato e coloco a minha narrativa em cima daquele fato. É difícil, né? Porque, como você colocou, hoje está muito líquido. Mas como que foi essa mudança de chave? Porque você, de certa maneira, você já era líder de uma certa comunidade pequena, né? E aí mudou a chave para uma coisa maior. Isso estava no seu plano ou não? De fato, você acabou de falar, foi um chamado, né? Como foi isso? As coisas foram... Eu nunca imaginei estar na política. Sempre estive perto depois que eu me formei, porque eu trabalhei 2 vezes na prefeitura, como advogado e como chefe de gabinete do ex-prefeito Davi. E advoguei para alguns políticos também de algumas questões e formei a minha pós-graduação em Direito Público, com ênfase em Gestão Pública. Então eu sempre estive perto, mas nunca me vi no cargo, nunca me vi naquela cadeira, nunca tive esse é o sonho de vir, nunca tive. De repente as coisas, naturalmente eu fui convidado a participar de um grupo, a estar com eles. Tinha sido filiado num partido lá atrás, em 2015, 16 eu acho. Depois saí, fui advogado de um partido, me chamaram para filiar, tá, entra aí, beleza, mas sem intenção, porque a gente, de uma maneira bem míope e limitada também, diz, poxa, não tem dinheiro para fazer isso. E quem disse que precisa ter dinheiro? Quem disse que a realidade dos fatos passa pela questão do poder aquisitivo? Muitos gastam. Eu não tinha dinheiro, não tinha estrutura, não tenho os meus avós, o Ramiro Justino e o Zé do Gino, foram vereadores na cidade. Mas não tinha aquele engajamento, eu nunca tive esse engajamento de ser preparado para isso, sabe? E aí fui chamado, as coisas naturalmente foram acontecendo, eu conversei com o Eduardo é uma pessoa mais polida no meio político, mais articulador. O Eduardo é só o vice. E foi as coisas acontecendo, no entanto que a nossa campanha foi uma campanha singela, em vista dos demais. A gente andou casa por casa a pé, Eduardo, meu pai, minha mãe, meu irmão, companheiros, candidatos a vereadores, nos ajudaram a nos apresentar a muitas pessoas. Casa por casa, na zona rural, e aqui pedindo votos. A gente expôs a nossa face. Então eu acredito que a vida pública e a vida na política é muito desgastante. Carl Jung, ele é o psicanalista, né? Ele foi discípulo de Freud e ele... Você é psicólogo, né? Perdoe entrar nessa. E ele disse algo muito interessante. A vida pública, para ser bem sucedida, requer um desgaste da personalidade muito grande, quase insustentável. Então é um desgaste emocional muito grande, porque a gente quer fazer o bem. Ninguém entra, eu não consigo julgar os prefeitos, por isso que eu nunca critiquei prefeito nenhum. Tenho uma amizade com esse prefeito, de Itaí, hoje mesmo estive com ele, conversando com ele, porque é um desafio muito grande. Eu digo que é impossível. Tem coisas que é só para Deus. Eu vejo que as mãos de Deus precisam estar conosco nessa cidade. Eu oro e penso que os céus precisam se abrir sobre a cidade de Itaí. E o Senhor liberar desenvolvimento, crescimento, progresso, emprego formal e renda nessa cidade. Estamos buscando isso. Entretanto, veio esse momento de pandemia, né? Então houve um parênteses aí de um momento atípico no mundo, para todo mundo. E tem dificultado muitas coisas. Mas eu estou consciente da dificuldade. Temos o calcanhar de Aquiles, que é a Santa Casa.
que é uma entidade do terceiro setor, mas o município compra pronto-socorro dela. Temos a dificuldade, e o momento não ajuda, na questão de geração de emprego nessa cidade. Temos a dificuldade da frota, principalmente da estrada de rodagem, que está muito velha, muitas manutenções e os gastos que são caros. Mas eu também vejo que nesses 6 meses que passamos, algumas coisas conseguimos fazer. E percebo que a nossa equipe é uma equipe engajada. A nossa equipe não foi construída por equipe politiqueira. São técnicos e pessoas de bem, que não são vinculados diretamente a partidarismo, a politicagem. Eu acredito que estamos plantando muito difícil nesses dias. São dias de muita dificuldade, muito gasto com saúde, tudo muito caro, tudo subindo. Mas eu acredito que nós estamos plantando e daqui a um pouco tempo nós vamos começar a colher isso que a gente está fazendo hoje. Muito bem. Fala só um pouquinho então, como foi o engajamento na live, né? Que teve uma live em prol da Santa Casa, você citou. Como foi? Foi legal? Qual foi a resposta? Como eu disse, a Santa Casa, hoje nós possuímos uma realidade há quase 5 anos, que nós não temos não nasce crianças aqui, uma maternidade, e um centro cirúrgico atuante. Aconteceu um problema lá atrás, alguns anos atrás, e inviabilizou de ser usado o centro cirúrgico para pequenas cirurgias e a maternidade. Então isso é uma busca constante nossa, desde a época de campanha, de reativar isso aí. Eu acho que a Santa Casa de Itaí, que foi referência na época do Dr. Pascoal, 2009, 10, 11, na época do Sr. Valdidiano, 2004, 5, 6, na época do Pedro, do Carlito, sempre funcionou. Então é um desafio que nós assumimos. Entretanto, é uma entidade do terceiro setor. Ela presta um serviço público, o município compra isso todo mês. Entretanto, a gente sabe que respinga tudo no prefeito. Qualquer coisa, a culpa é do prefeito. Não é verdade? Então, a nossa secretária, e Deus nos abençoou com uma secretária engajada. Juliette é uma pessoa de vontade, de força, de garra, com muito empenho, com muita coragem de enfrentar. Foi o Senhor quem nos preparou ela. E ela tem feito um trabalho excepcional, porque é muito difícil hoje. E ela teve essa ideia de fazermos uma live, chamou a diretoria da Santa Casa e passou para eles. Vamos fazer, mas falta pouco, vamos fazer. E o Conselho Fiscal abraçou a ideia, e aí o pessoal ajudou, apoiou, o Thiago da Cultura, a Luciana da Secretaria de Orçamento, e o Bird do Esporte. O pessoal foi buscando, eu percebi que o povo de Itaí, quando percebe que é uma causa nobre, tem transparência, prestação de contas, e é uma causa que toca a todos, as pessoas ajudam. Ajudam. Itaiense é um povo sofrido pelas catástrofes, pelas barbáries que tem, mas é um povo que sabe perceber e sabe ajudar. Eu percebi isso no Itaiense. Eu tenho orgulho de ser itaiense. Ótimo. Porque tudo que eu tenho aqui em Itaí. Meus avós são daqui, meus pais são daqui, minha família está aqui. É daqui que vem o meu sustento, é daqui que eu consegui estudar, é daqui que eu consegui conhecer os meus amigos. E eu gosto de Itaí. O nosso desejo é trazer desenvolvimento para essa cidade cada dia mais. A live da Santa Casa foi um sucesso. E ali eu percebi as pessoas doando, os comerciantes entraram na reta final, empresários doando mais, porque tem condições, né? Tem força para pedir, os holandeses ajudaram, os compradores de feijão, os cerealistas ajudaram, empresários ajudaram. E eu fiquei satisfeito. E a intenção é finalizar a compra dessa usina de oxigênio, que será usada para depois com cirurgias no centro cirúrgico de maternidade. É uma conquista da Santa Casa. Agora o nosso objetivo como gestor é de levantar o centro cirúrgico. Então, a gente está vendo a viabilidade jurídica. Por quê? Porque hoje, como prefeito, eu repasso para a Santa Casa quase R$600 mil. É um valor considerável demais. A nossa região aqui do Alto do Vale Paranapanema é a prefeitura que mais aporta. E a Santa Casa possui uma dívida muito grande, de uns 3,5 a 4 milhões. E dívida antiga, não é de agora, não é do pessoal que tem, é antiga. Que se prolongou no tempo e eles não conseguem vender serviço. A Santa Casa nossa perece por falta de estrutura. Por exemplo, a gente não tem aparelhos para exame. A gente compra de Piraju, de Taquarituba, de Avaré, de Itaporã, de Fartura, de Itaguaí. Então isso para mim é uma afronta muito grande. Itaí pode mais. Por que Itaí não pode ter? Mas é melhor comprar. Não, Itaí pode ter sim. Então a gente está vendo a questão jurídica. Além desse dinheiro que eu mando por mês,
as dinheiro do SUS, será que eu posso? Porque tudo passa pelo filtro do Tribunal de Contas. É terrível. Então a gente tem que ser muito prudente e dentro da lei, dos limites da lei. Se for possível, junto com a Câmara, e aqui eu quero afirmar que os vereadores são gente boa pra caramba. Eu, graças a Deus, nesses 6 meses não tive problema com vereador nenhum, sempre junto. As divergências existem e eu acho legal as divergências para a gente crescer junto. Eu não tenho problema com divergente. Então eu percebo que a gente está fazendo essa consulta jurídica, foi possível a gente aportar esse 650 mil que fica para levantar o centro cirúrgico, para reformar tudo. Se for possível, e tendo orçamento, eu não vejo problema de mandar, de passar, faz a licitação, faz a obra e boa, e vamos para frente. Sim. É legal você citar isso em relação aos vereadores, porque toda unanimidade é burra, né? Então a gente tem que tomar um cuidado com isso. O contraponto, por mais que às vezes não seja agradável, mas às vezes é importante para a gente ter um equilíbrio. Claro. Não é? Zé, pra gente finalizar, cara, qual é o legado? Quando tudo acabar, qual é o legado que você como prefeito quer deixar para Itaí? Muito interessante. Primeiro, a gente tem que ter a certeza e noção que vai acabar. Ninguém permanece para sempre. E estar na prefeitura hoje, para mim, é um privilégio poder servir. Mas eu percebo que aquele que tem Cristo não precisa do Estado da prefeitura para servir. Serve onde está. E eu tenho essa consciência que vai passar, entendo que é por um tempo. Melhor do que a nossa entrada, tem que ser uma bela saída. E a bela saída fala de um legado, em que as pessoas hoje, eu vejo fotos no Facebook antigas, desde 80, 90, dos prefeitos, da política de Itaí, a gente percebe que tudo passa mesmo. E eu quero deixar uma marca, um legado, de um tempo de tempo de paz. É possível ter paz na política? Itaí, por alguns anos não era. A gente está lutando para isso. Você não tem noção do gasto de energia girando os pratos para manter em paz com todo mundo. É óbvio que existe oposição em todo mundo, mas que seja uma oposição respeitosa, inteligente, não uma oposição mesquinha, suja, de denúncias fakes, sabe? Para que isso? O Itaí perdeu tanto no tempo com as cassações, como já teve um tempo atrás. Nós temos que progredir e ter continuidade de governo. Então eu penso que o meu desejo é deixar um legado de paz, de progresso. As pessoas dizem, no tempo do Lazão, no tempo do Pedro Mula, no tempo do Carlito, no tempo do seu Valdir, no tempo do Davi, no tempo do Dr. Pascoal. Daqui uns dias vai ser o tempo do governo Zé Ramiro. Eu quero que elas lembrem que a Santa Casa estava assim e voltou a ter cirurgias. Crianças nascem daí. Hoje eu posso, uma cirurgia de vesícula eu posso fazer na minha cidade. Uma tomografia eu posso fazer na minha cidade. Escola, educação, que move. Nesse tempo está tudo suspenso. A gente não conseguiu medir ainda, tudo suspenso, tudo online. E educação tem que ser uma educação de qualidade, de junção, de valorizar professor, de valorizar aluno. Nosso foco, o alvo do professor são os alunos. Que seja um tempo, que seja lembrado por manutenção preventiva. Por que esperar quebrar um veículo, uma situação para arrumar? Vamos arrumar antes. Que seja um tempo em que os funcionários vejam, saibam que eles possuem um prefeito de coração aberto para ouvir todo mundo, onde todo mundo tem voz, onde o respeito impera, onde o vereador assume o papel de vereador e prefeito de prefeito, sem os conchavos, sem a jogatina, sem o conluio. Eu não nasci para isso, eu acho. Eu penso que tem que ser tudo na lei, na verdade, porque eu sei que eu estou nas mãos de Deus, não estou na mão dos homens, estou na mão de Deus. E a mão de Deus que me colocou é a mesma mão que me tira, em paz. Então o meu legado é de olhar para trás e saber o que eu pude fazer dentro da lei. Os parâmetros legais foi feito. A intenção foi boa. E agora a gente tem que saber sair. Saber sair e deixar sucessor para o trabalho continuar. Meu grande desejo é que as pessoas percebam que foi um tempo de Deus para Itaí. Esse é o legado do prefeito e do ser humano também. Agora, para as câmeras, para você terminar, o que a pessoa, o homem, José Ramiro, gostaria de deixar para o mundo? Qual é a tua marca? Que na minha lápide, quando eu for enterrado, esteja escrito: jaz um homem de Deus. Só isso. Que eles percebam que um homem de Deus passou por aqui. Gente, obrigado pela companhia de vocês. Nós agradecemos também o Zé Ramiro pela oportunidade de estar batendo esse papo descontraído. Legal. E conhecer tudo que o Zé é aí como ser humano, como um líder
Obrigado. Que Deus abençoe o pessoal, a produção aqui, que é o Jorginho, o Marquinho Carioca aqui das câmeras. Que Deus abençoe vocês e conte comigo no que for possível, tá bom? Deus abençoe você que nos ouviu também. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi teu nascer, ó Rei Jesus, o meu prazer é te louvar. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade.